Vou me sentar aqui nessa mesinha que logo, logo vai chegar a nossa entrevistada para a gente falar sobre esse assunto de queda de idosos. Me conta se você conhece algum idoso arteiro em casa, gente, daqueles que deixam a gente com o cabelo em pé. Vamos te apresentar a dona Olga. Ela tem nada menos do que 86 anos, é muito ativa, gosta de fazer tudo em casa. Só que a última arte dela rendeu, sabe o quê? Uma fratura no fêmur. Ela contou pra gente que ela estava meio afobada, vocês vão ver na reportagem. Bateu assim na panela de pressão, na panela de feijão, caiu no chão, ela escorregou e caiu, precisou de uma cirurgia. Será que depois disso ela sossegou, hein? Vamos ver na reportagem de Luciano Rosetti e Bruno Passos. Pode rodar. Dona Olga vai fazer 87 anos de pura atividade. Atividade mesmo, tá? Ela é tão ativa que caiu e se machucou. E machucou feio, viu? Ela esbarrou numa panela de feijão, o feijão derramou, ela escorregou no caldo e levou um baita de um tombo. A história foi mais ou menos essa. Dona Olga, menina, a senhora caiu, quebrou o osso da perna. Sim. Conta como é que foi. Eu caí, tava afobada, né, para ir no médico, o menino tava esperando na rua e ele tinha entrado para almoçar, nós esperando e o médico atrasado, nós já tava atrasado, né? Fui lá na cozinha mexer, futucar lá para ele não deixar a panela de qualquer jeito, né? Quando eu saí, eu desbarrei com esse braço aqui no cabo da panela. Na hora que eu levei o pé levei o pé esquerdo, que eu levei esse direito, meu pé derrapou assim naquele monte de feijão e meu pé entrou lá para baixo do fogão. Ela teve uma fratura no fêmur. Tem 3 anos que isso aconteceu. Dona Olga passou por uma cirurgia e até se recuperou bem rápido pela gravidade da situação. O médico falou assim, eu vou fazer a cirurgia logo, para a senhora ficar ali e fazer logo a cirurgia. Eu já tinha uns exames prontos, porque eu estava mexendo com o médico, né? Não precisou ter trabalho de ficar atrás de exame, né? 3, 4 dias só recuperando e depois eu vim embora. Agora tá aí, zerada. Tô zerada. Você viu aí que segurar Dona Olga não é tarefa fácil não, né? Parece até mais uma criança arteira. Preocupação e tanto, porque eu penso assim, a idade de 87 anos que vai fazer agora, né? Ela é muito ativa, ela deixa a gente, ela é ansiosa, ela quer fazer tudo de uma vez, ela não anda, ela corre, ela capina, ela quer cuidar daqui do canteiro que é da prefeitura, ela quer dirigir, quer andar de bicicleta, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Segundo o Ministério da Saúde, a prevalência de quedas de idosos em áreas urbanas é de 25%. Isso é um perigo danado, porque é comum idosos terem problemas com osteopenia e osteoporose, que é mais grave ainda. A partir dos 60 anos já é uma idade que a gente precisa ficar atento, principalmente as mulheres depois da menopausa, que tem uma queda hormonal e favorecem esse aparecimento da osteoporose. Então é uma doença silenciosa, que é necessário fazer exames e acompanhamento médico para evitar que se desenvolva. Para evitar tudo isso, é bom se prevenir, tomar aquele solzinho, vitamina D, porque a médio e longo prazo ajuda bastante. A gente consegue evitar bastante a osteoporose, principalmente com fortalecimento muscular, vitamina D, exposição solar. Isso tudo são coisas que a gente consegue evitar. Melhora da alimentação, com alimentos ricos em cálcio, a gente consegue evitar a progressão e o aparecimento dessa doença. E na casa de Dona Olga, a família fica de olho nela, sempre. Ela é a nossa vida. Nós somos em 8 irmãos e temos ela como a nossa mãe querida, né? Que queremos cada vez mais, ela fica mais. E ela tá ficando cada vez mais de idade, mais serelepe. O problema tá sendo aí, né? Gente, Dona Olga, tá deixando a família inteira maluca, de cabelo em pé. Olha, a gente tá rindo aqui, é uma brincadeira à parte, porque a família também permitiu, né, que a gente falasse dessa maneira. Mas para falar sobre a prevenção de queda entre os idosos, a gente recebe aqui no estúdio a médica geriatra, a doutora Yara Nippes. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Bom dia. Vou chamar logo sua participação para esse bate-papo com a gente. Nosso WhatsApp é o 9951-9627, 99951-9627. Manda sua pergunta aqui para a gente. Doutora, a gente tem uma informação aqui, olha só no ano passado, mais de 4 mil internações por queda entre pessoas com mais de 60 anos. É um número alto, né, considerando que são idosos. É muito perigoso o idoso sofrer essa queda? Com certeza. A gente fala que a queda na geriatria é realmente um capítulo de livro. Tanto para a gente diagnosticar, porque muitas doenças inclusive são diagnosticadas porque o idoso caiu,
Assim como pelas complicações, porque, graças a Deus, como na reportagem, a dona Olga se recuperou muito bem. Mas, em geral, a gente tem idosos que não se recuperam bem, que perdem a sua funcionalidade, a sua independência, a sua autonomia, que acabam tendo que ficar acamados, desenvolve uma outra dinâmica familiar. Então, a queda por si só causa muita perda de qualidade de vida, tanto às vezes por idoso quanto até para a família. Então a gente tenta evitar ao máximo e sempre qualquer episódio de queda no idoso. Tá certo. Inclusive a gente está vendo, doutor, algumas imagens são até fortes, né? Que a gente, de acidentes domésticos. Como que a gente faz para parar esses idosos? Olha só, gente, dá agonia só de olhar, né? Como que a gente pode falar para o idoso que ele não pode ser tão arteiro? Vai com calma, vovó, vovô, porque senão vai machucar. Na verdade, o que a gente precisa é de explicar o que a queda pode trazer como consequência, né? Quais as consequências de uma queda? E a gente se esforça muito na geriatria que o idoso seja independente, que ele faça as suas atividades. Porém, a gente tem que entender que com o envelhecimento a gente vem com algumas vulnerabilidades. Perda de força e de massa muscular, diminuição do equilíbrio, algumas doenças que são comuns nos idosos, como doença de Parkinson, podem fazer com que ele fique mais predisposto a quedas. Então, o que a gente precisa é de explicar para ele, né, quais os possíveis desfechos desfavoráveis de uma queda. E eu acho muito importante também a gente explicar o que é queda. Porque a gente só vê essas quedas muito dramáticas, igual a do vídeo, ou as quedas que os idosos fraturam, né, vão para o hospital. Mas todo deslocamento de um nível para o outro, mesmo que, por exemplo, ele tenha se escorado numa cama ou algo o escorou, né, a gente vai chamar de queda. E isso também precisa de ser avaliado, precisa de que o idoso que está caindo com mais frequências, 3, 4 quedas nos últimos 6 meses, seja avaliado por um idoso, por um médico, né, por um geriatra. É muito importante que a gente tenha essas noções todas, porque as quedas realmente são muito deletérias para a vida do idoso. Doutora, a gente recebeu uma pergunta. Raíssa, você pode repetir para mim? A Creuza de Cariacica perguntou o quê? A Creuza de Cariacica, Creuza Benedito, obrigada, tá, Creuza, pela sua participação. Ela pergunta sobre os banquinhos. É melhor, então, abolir os banquinhos? Por Deus, não é para ter banquinho dentro de casa. Não é para ter banquinho. Gente, vocês ouviram, hein? Não é para ter banquinho. Banquinho é causa de queda, subir em escada é causa de queda. Existem muitos mecanismos que a gente fala que são relacionados ao idoso. Perda de força, de massa muscular, diminuição da visão, uso de alguns medicamentos, então a gente precisa de ter nossa parte medicamentosa muito organizada, mas existem muitos mecanismos que a gente chama de externos, relacionados ao ambiente. Tapetes pela casa, banquinho, fios. A sandália, né, doutora? A sandália, o chinelo de borracha. O chinelo. O chinelo de borracha. Qual que é o melhor? O melhor sapato que tem, não sei se eu posso falar aqui, mas é... Marca não, mas você pode explicar. Mas é tipo o papete. Tá. É aquele que tem velcro, velcro em cima, passa em volta do calcanhar, velcro embaixo, que inclusive às vezes o pé incha um pouquinho, então a gente consegue regular para não ficar tão apertado. Que tenha pelo menos não, no máximo 2 centímetros atrás, né, que não seja muito alto, mas pode ter um saltinho de 2 centímetros atrás. Chinelos de borracha, como todo mundo costuma usar, é péssimo, é muito causador de queda. Gente, tá vendo o alerta da doutora aqui. A gente tem outra pergunta, doutora Jussária Souza, de Nova Almeida, na Serra. Se o idoso caiu, como que faz? Por exemplo, vai direto para o pronto-socorro, procura um médico, depende da queda, né? Depende da queda, depende do mecanismo da queda, depende de como esse idoso se apresentou após a queda, né? Igual esses vídeos que a gente vê, todas essas pessoas certamente foram para o hospital. Então a gente precisa de ver o mecanismo da queda, como que esse idoso se recuperou, se ele recuperou o nível de consciência ou se ele perdeu o nível de consciência no momento, apresentou algum episódio de vômito, de desorientação, dor ao movimento, dor ao se levantar, qualquer coisa relacionada a isso, dor de cabeça, o paciente precisa de fato ser avaliado no pronto-socorro.
Doutora, agora só mais uma pergunta. A gente viu até a entrevista do ortopedista falando que é importante, vamos falar da prevenção. Vitamina D, sol, atividade física para fortalecer o corpo, né? Tem um pacotinho básico que a gente pode falar, por exemplo, X horas de sol, qual horário, quanto de vitamina. Dá para dar essa dica assim para quem está assistindo a gente? Na verdade, não um pacotinho básico, porque não dá para colocar paciente dentro de pacotinho. Mas o que a gente precisa é que os idosos tenham um acompanhamento com o geriatra. O geriatra é o especialista no envelhecimento. Então, a gente precisa com que os nossos idosos tenham esse acompanhamento. E a partir daí, a gente começa a observar quais os idosos que têm indicação de fazer o exame, que se chama densitometria óssea, para ver se tem risco de osteoporose ou de osteopenia. Esse idoso, ele tem mais fator de risco para queda. É importante que as doses de vitamina D estejam em níveis adequados, não precisa de ser doses máximas, né? Também o idoso não pode ter hipovitaminose de vitamina D. Um consumo adequado de cálcio, tomar 1 ou 2 copos de leite, comer queijo, derivados de leite como um todo, se alimentar com proteína. A gente tem um problema muito sério na população idosa, que é a diminuição de ingesta de proteína. E para eu ter um bom músculo, eu preciso de proteína. E atividade física. Quando a gente vai falar de atividade física, a gente comenta sobre as atividades físicas resistidas. É aquela que o músculo resiste a uma força. Pode ser a força do próprio corpo, pilates, por exemplo, ou musculação. Esses são os exercícios que a gente mais indica, que a gente estuda e sabe que são importantes para que a gente forme músculo. E assim eu tenho mais estrutura para evitar uma queda. Perfeito. Mas qualquer atividade física é extremamente bem-vinda, mesmo que uma caminhada pela manhã. Perfeito. Doutora, muito obrigada pelas informações. A gente sabe que são muitos detalhes, mas fica aí também o alerta, a dica para você que está assistindo a gente no Tribuna Manhã, para levar esse assunto para dentro de casa também, né, doutora? Com certeza. Obrigada, tá, Por doutora? nada, Pode ficar à vontade aí, tá? Obrigada.